sua posição a respeito da iniciativa de neutralização de gênero gramatical dentro da língua portuguesa. Discorra. Sim, não, vou ser bem taxativo, cara. Sou totalmente contra, porque é uma questão impositiva. É um dialeto, e se a pessoa quer usar, que use. Mas ela não tem que te obrigar a usar. Imagina, por exemplo, se os surfistas cismassem de todo mundo usar, e aí bro, e aí Raul, não sei o que. Aí as pessoas vão falar, mas é diferente. É diferente porque o público LGBT, os travestis são estigmatizados. Tá, tudo bem. Aí eu pergunto, quantos travestis de verdade usam essa linguagem do gênero neutro? Quantos? Quantos? Você pode, por exemplo, no Rio de Janeiro tem um centro de prostituição na Penha de travestis. Vai lá conversar com as centenas de travestis que estão ali. Quantos usam isso? Nenhum usa. Nem eles mesmos conhecem. Então, é uma linguagem de um público muito reduzido que, beleza, tem seu propósito, ainda mais ideológico, mas eles não podem impor isso para a sociedade inteira. Até porque vai mexer com um monte de coisas. O objetivo não é ser inclusivo? E aí, se você começa a mudar a desinência de gênero, aí ao invés de falar amigo, por exemplo, alunos, que você coloca todo mundo, não é só o Carlos, mas a Maria também. Meus alunos são maravilhosos. Não são só os homens, porque não é sexo, é gênero. Exato. E aí você muda isso, você arrebenta o cara que é disléxico, você arrebenta o cara que é surdo. Hoje, por exemplo, a gente sabe que não tem mais aquela história de surdo e mudo. Hoje a gente sabe. Mas antigamente a gente pensava que todo surdo era automaticamente mudo. Exatamente. E na verdade nem existe mudo, né? Se a gente for parar para analisar. O que existe é surdo, mas mudo o cara é capaz de proferir um som. Mas como ele não escuta, ele tem a dificuldade. Atrapalha o cego. Então como vai ser inclusivo se eu vou atrapalhar um monte de gente com isso? Então assim, eu sou totalmente contra, ainda mais da forma como está sendo colocada. Porque assim, o cara tem que colocar dentro da escola. No Rio de Janeiro, eu até concedi umas entrevistas sobre isso na semana passada. Parece-me que começaram a expedir certidões de nascimento utilizando a linguagem neutra. Exato. Eles colocaram um gênero não binário. Isso. Eu vi a foto. Só que eles não escreveram não binário. Não binárie. Não binária. É complicado, né, cara? Uma coisa que eu costumo dizer em relação a isso é o seguinte. Bem, primeiro que a premissa a respeito da neutralização já é uma premissa complexa, e isso dá para discutir em outro momento, porque senão a gente ficaria um tempão. Você acompanhou a minha entrevista lá. Então, assim, é uma premissa complexa. Mas vamos pensar no seguinte: questões práticas. Da mesma forma que pretendem neutralizar desinências que são desinências de elementos que nominalizam, ou seja, aluno, todo, certo? Elementos que fazem referência às pessoas. Quanto tempo você acha que vai demorar para as pessoas começarem a se questionar? Por que casa termina com A, carro termina com O? Sabe? Exato. E aí, quanto tempo vai levar para que tudo comece a terminar com E? Exato. E Felipe tem um problema. Exato. Porque Felipe é um nome masculino, mas termina com E. Sabe? Ou seja, até que ponto isso vai variar até chegar, por exemplo, à onomástica, né? A onomástica, que é, para quem não sabe, o estudo dos nomes, né? Dos substantivos próprios de uma língua. Então, são questões difíceis de se debater e áridas, porque as pessoas confrontam ciência linguística com impressões. Sim, e assim, não é um processo natural. Porque a galera fala assim, mas vai ficar engessado, eu não vou aceitar uma mudança. Não, a gente aceita a mudança. Só que as mudanças na língua, elas se dão com 50 anos, com 100 anos. Com metaplasmos. E o que define é o uso. Então, se realmente isso vai ser muito forte, muito importante, o uso vai definir. Se daqui a 50 anos nós vamos falar assim, beleza, que seja. Claro. Mas vai ser o uso e a constância desse uso que vai definir isso. Não de forma artificial, impondo que tem que ser assim e pronto, acabou, e quem não fala assim está desrespeitando. Exato, e você sabe muito bem, como estudante de linguagem, que existem formas que sobrevivem
e formas que não sobrevivem Sim, na língua. claro. Eu vou dar um exemplo aqui de uma forma que foi muito utilizada há 10 anos, mais ou menos, vai se lembrar muito bem disso como corretor de redação, mas que hoje não sobreviveu, que era o não, escrito N-A-U-M. Exato. Não, né? Que eles chamavam de o não da internet. Isso foi uma forma que não sobreviveu. Por quê? Porque ela era contraproducente na evolução da língua. Exatamente. O PQ sobreviveu, Sim, certo? porque bate com a economia linguística. Que é o mesmo caso de etc. Exato. Né? Isso sobreviveu. Agora, a outra forma não sobreviveu. Por quê? Porque aquela era uma mera forma artificial. Exato. E que mais extensa, né? Exatamente. Ela era contraproducente, contra-intuitiva, né? Nesse aspecto. Muito bem.